chamado de mal, para vos dar o fim que desejais. Então passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me encontrarei, quando me buscar de todo o vosso coração. Aleluia. É um pouco difícil até falar pra mim, né, aqui, porque na minha infância eu brincava muito aqui nesse quintal com a Pri, com o Rodrigo, e eu morava aqui na rua de cima. E quando eu tinha 12 anos, meu pai ele matou a minha mãe, aqui nesse bairro, e todo mundo olhava e falava assim, eles não vão ser nada, né? O Rodrigo, que é o meu irmão, ele vai virar um bandido, essas meninas elas vão virar, vão ficar perdidas, e essas palavras de maldição, quem lançava eram os próprios parentes, né? Eles lançavam essas palavras contra a nossa vida. E eu fiquei doente, eu adoeci, porque eu era a filha mais nova e a minha mãe era tudo que eu tinha. Então, eu tinha, né, um lar e no outro dia já não tinha mais nada. Mas a ferida que Deus faz, Ele cura, né? E depois de 2 anos que eu perdi a minha mãe, num estudo na casa de uma mulher que era evangélica, ela perguntou se eu queria aceitar Jesus. Eu falei, eu já aceitei Jesus. Ela falou assim, como você aceitou? Eu falei, na minha casa, lendo a Bíblia, eu creio que ele existe. Daí ela falou assim, não, a Bíblia diz que você tem que confessar. Porque até você não confessar a Cristo, você é criatura. E João 1,12 diz assim que Jesus ele veio para o que era seu, que era o povo de Israel. E o povo não recebeu, eles crucificaram Jesus na cruz. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. E lá em Romanos 8, de 9 a 10, a Bíblia vai dizer que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com a boca se faz confissão a respeito da salvação e com o coração se crê para a justiça. Aleluia. E naquele momento, eu com 14 anos sem entender, né, eu falei, tá bom, vamos aceitar Jesus, mas pra mim era só uma oração. E a Bíblia diz que onde tiver 2 ou mais reunidos no nome dele, ele vai estar presente. E quando ela falou assim, eu vou orar pela vida de vocês, daí tava eu, a minha irmã, ela engravidou com 15 anos. Quando a gente perdeu a nossa mãe, a minha irmã engravidou, daí que piorou a situação, daí que todo mundo falou assim, agora estão perdidas na vida. E tava o meu cunhado, que é pai da minha sobrinha na época, e eu, e no estudo tinham várias pessoas. Tinha algumas pessoas que eram católicas, tinha um cara que era, um rapaz que ele era ateu, tinha a dona Fátima, que era uma senhora assim bem católica, a gente também na época era da igreja católica, tinha outras pessoas também no estudo. E quando ela começou a orar, Deus desceu na sala do apartamento dela. Aleluia. Era uma tarde de quarta-feira, e eu me lembro que enquanto eu convidava Jesus para morar no meu coração, eu falava, Senhor, joga meus pecados no mar do esquecimento, repetindo a oração dela, porque eu nem sabia orar. E eu vi a mão de Deus assim, sabe quando você mistura maisena na água, que fica uma água branca transparente? Eu vi a mão de Deus desse jeito assim dentro do meu coração, tirando toda a raiva que eu sentia do meu pai, tirando a dor de luto que eu sentia, porque a minha vida, se eu estivesse aqui conversando com alguém, eu tinha que estar com minhas costas encostadas na parede, porque eu tinha medo da minha mãe estar atrás de mim, eu tinha medo de assombração. Eu não tinha vida, eu não conseguia estudar, eu não conseguia conversar direito. Eu ia pra escola, teve um ano que eu parei, porque chegava reunião do Dia das Mães, todo mundo perguntava, cadê sua mãe? Sua mãe não vai vir? E eu não conseguia falar, porque a ferida ainda estava aberta. E daí naquele momento Jesus começou a me curar, eu não conseguia falar nada, eu só chorava, só chorava, só chorava, e eu me senti amada, eu me senti acolhida, eu senti realmente o amor de Deus naquele momento. Eu não conseguia falar, algumas pessoas não entendiam porque ninguém sabia da nossa história. A minha irmã de 8 meses, já grávida da minha sobrinha, também só sabia chorar. Porque assim, se eu tava convidando Jesus para entrar no meu coração, primeiro ele ia limpar o meu coração. Jesus, ele não habitar no meu coração, porque o perdão não é para outra pessoa, porque muitas vezes as pessoas magoam a gente e nem sabem às vezes que magoaram ou não estão nem aí por ter magoado. O perdão o princípio, né, da libertação é o perdão, é pra gente, porque se você pega uma batata, um legume, alguma coisa e guarda, ele vai apodrecendo, você vai alimentando aquilo vai fazendo mal pra você. Então, se você tem a quem perdoar, perdoa, porque Jesus, ele perdoa, e a Bíblia diz, na própria oração do Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, não tem como. Deus, ele não negocia princípios. Se você foi perdoado por Deus, mesmo sem merecer, se eu fui perdoada por Deus, mesmo sem merecer, a gente tem mania de, alguém fez alguma coisa pra gente, a gente fala assim, eu não quero saber, eu não quero perdoar, mas não é pra isso que Deus nos chamou. A gente é a carta aberta pro mundo. As pessoas vão ver Cristo na nossa vida, não através das nossas palavras, mas através das nossas atitudes.
E naquele momento ali, Jesus curou meu coração. E quando eu abri o olho daquela oração, eu só sabia ser grata a Deus. A partir daquele momento, eu lembro que ela morava na época de frente pro Igapó. E era uma tarde de quarta-feira. Eu cheguei tão triste ali e eu saí dali tão feliz porque Deus naquela tarde, Ele me coroa com a alegria da salvação. E eu só conseguia pensar no meu pai. Eu falava assim, meu Deus, eu preciso falar pra Ele que eu perdoei Ele. Eu falava assim, Jesus, Ele precisa te conhecer. Porque se Ele morrer do jeito que Ele tá sem se arrepender, Ele vai pro inferno. Eu não sentia pena da vida dele, não. Mas eu sentia assim, não era pena que eu sentia, mas eu sentia assim, compaixão, né? E naquele momento eu consegui perdoar ele. E eu fui curada, nunca mais chorei no Dia das Mães. Nunca mais aquela dor do luto me consumiu, né? E aquela tarde eu encontrei um amigo, né? Então, se você tá afastado dos caminhos do Senhor, se você tem a quem liberar perdão, se você precisa de uma cura, chama Jesus para morar no seu coração, porque Ele é seu melhor amigo. E a Bíblia diz lá no livro de Apocalipse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, por muitas das vezes, às vezes você se sente sozinho, fala assim, não tem jeito para minha vida, não tem jeito para minha situação, mas a Bíblia diz lá em Coríntios que Deus pega as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, que Deus pega as coisas desprezáveis do mundo para confundir aquelas que acham que são. Então, se Deus escolheu eu sei de onde Jesus me tirou, né? Eu andava sem Cristo, eu não tinha alegria, eu era doente, na época eu não sabia, mas eu não passei por médico, não passei por psicólogo. Eu tinha síndrome do pânico, hoje eu sei que é, mas na época eu não sabia. Mas o médico dos médicos, ele desceu naquela sala, daquele apartamento, e ele curou meu coração. Aleluia. Eu não passei por um psicólogo, eu passei pelo médico dos médicos, né? E hoje em dia, eu tenho a minha família. Os meus irmãos, eles têm a família deles também, eles servem a Cristo. Eles moram na Inglaterra, os dois. E a minha sobrinha, que na época a minha irmã estava grávida dela, ela serve a Jesus, ela vai na igreja, ela não dá trabalho para minha irmã. E Deus realmente pegou os improváveis e ela acabou, em dezembro na verdade, eu acho, se eu não me engano, ela foi aceita na faculdade de Oxford, que é a segunda melhor faculdade do mundo. Então Deus, Ele faz, mas para que o nome dele seja glorificado, não porque a gente merece, porque a gente merecia a morte, mas Ele deu a vida por nós. Ele nos deu a vida. Então, quem olha para a nossa história e fala assim, eles não iam conseguir, realmente a gente não ia conseguir. E Deus fez para provar que Ele é Deus. Pro mérito ser dele, Deus não permitiu que ninguém fizesse nada por nós. Eu lembro que na época a gente morou com uma mãe de uma amiga nossa. Ela cuidou da gente e Deus honrou a vida dela. A minha tia, que era irmã da minha mãe, que era para ter cuidado, não cuidou. A gente foi parar num abrigo, numa casa lá. E essa mulher, sem saber, Deus usou ela e ela cuidou da gente. Eu tenho contato com ela até hoje. E Deus honrou a vida dela. E eu queria contar esse testemunho para vocês saberem que Deus, Ele faz. Aleluia. Deus, Ele pega aquilo que a sociedade diz que não tem jeito. Porque tem um ditado que diz, né? A voz do povo é a voz de Deus, não é. Deus, Ele faz como quer. Às vezes você olha para uma situação e fala, Senhor, não tem jeito, mas tem. Porque você em Cristo tem o melhor amigo. E eu queria contar, queria testemunhar. Né? Hoje toda a minha família serve a Jesus. Glória a Deus. Não por merecimento, porque nós não merecíamos, mas porque Deus queria glorificar o nome dele através da nossa história. E eu glorifico o nome de Deus, eu agradeço, eu falo para Deus, Deus, eu posso ficar sem nada. Eu posso ficar sem nada, mas eu não posso ficar sem o Senhor. Deus é tudo que eu tenho. Eu posso ficar sem nada, mas se eu ficar sem Ele, eu não tenho alegria. Então que você possa ser tão próximo de Cristo, que se você faltar Ele na sua vida, você sinta a falta dele, que você sinta o desejo diariamente de buscá-lo, porque Ele está voltando e Ele está alinhando a noiva para subir, né? Todas as imperfeições da gente Ele está tirando, Ele está alinhando, Ele está chamando, né? A Bíblia diz que no final dos tempos iam levantar nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai, e a gente vê isso hoje em dia. O inimigo, ele anda ao nosso derredor, né? Buscando quem possa tragar. Então que você possa se posicionar nessa noite e que você possa... Deus, Ele quer ter um relacionamento com você, né?
Ele quer ter um relacionamento com você. Então, que você tenha esse relacionamento com Deus, né? Que você, se estiver afastado, volte para a presença do Senhor, porque Ele te chama. E era esse testemunho que eu tinha para contar. E eu agradeço a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui essa noite adorando e bendizendo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.